Para nosso painel hoje, temos o prazer de receber nossos parceiros e amigos do WWF, organização dedicada desde os anos 60 para mudar nossa trajetória de degradação ambiental e promover um futuro mais justo. Então, temos aqui uma equipe comprometida faz muito tempo. Isso é o ponto. Representando o WWF, contamos com a presença do Michel Santos, que é gerente de políticas públicas e advocacy. Michel participou da COP15 de Montreal, né? E vai poder trazer toda a sua experiência e vivência em relação a articulações globais e nacionais. Temos também a Ana Carolina Bauer, que é analista de conservação, que vai trazer seu olhar de especialista sobre a peculiaridade brasileira para trabalhar a conservação e restauração da natureza, como a integração da dimensão social. E isso é a temática de sociobiodiversidade que a gente gostaria de introduzir para vocês, tá? E, finalmente, queria apresentar a Isabela Yanes, que é Team and Product Leader na Utopia Brasil, e que vai trazer seu conhecimento dos frameworks e ferramentas internacionais de biodiversidade, ok? Então, muito obrigado, pessoal. Vamos iniciar aqui. Eu queria apresentar a agenda. A gente vai ter um momento de simpático, né? Através de um quiz para nivelar um pouco conhecimentos básicos. Depois a gente vai entrar, né, nos conceitos essenciais e contexto atual, alguns takeaways da COP. Depois entramos na integração da biodiversidade na gestão ESG. E, finalmente, a gente vai ter esse olhar para o Brasil através da sociobiodiversidade. Ok? Vamos lá. Em relação ao BioQuiz, já vai entrar aqui toda essa... vai entrar aqui dentro da tela, né, um pop-up para que vocês possam ver a visão do quiz. Então, é fácil, vocês vão receber perguntas, vocês vão escolher 1, 2, 3, 4 como resposta, e a partir daí a gente já vai. Então, primeira pergunta é: qual a proporção de espécies atualmente descobertas e descritas? 2%, 14%, 47%, 78%. Deixa vocês responder na tela e enviar o formulário. 14%. É isso aí. É um número muito, muito baixo. Então, estamos num momento, né, de perda de biodiversidade descontrolada e, em paralelo, a gente sabe muito pouco sobre essas espécies, né, que sejam espécies vegetais, marinhas, terrestres. Então, acho que um primeiro elemento aqui, né, que mostra esse alarme. Vamos lá para a segunda pergunta, por favor. Quanto das espécies já identificadas no mundo estão no Brasil? Vocês têm um palpite aqui, por favor, vão escolhendo 5, 10, 20, 40%. 20%. 20% é absolutamente enorme, né? Essa concentração. Eu iniciei o webinar dizendo da importância do Brasil nesse requisito. Vocês podem ver aqui que é um país que realmente tem uma importância global absolutamente fenomenal. Vamos lá para a terceira pergunta. Que percentagem do meio terrestre do planeta foi significativamente, modificado pela ação humana? 33%, 46%, 75% ou 90%? Vocês podem escolher aqui. 75%. Bastante. Essa percentagem sinaliza assim uma criticidade muito importante, é disso que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E, finalmente, a gente queria perguntar para vocês qual é o principal fator responsável pela perda de biodiversidade hoje. Tá? A degradação dos habitats, mudanças climáticas, poluição ou exploração direta. Vamos esperar as respostas aqui. Degradação dos habitats. Isso. Então, isso é o primeiro ponto.
Estamos terminando com o nosso BioQuiz. A gente agradece a participação. Esperamos que isso já dê um pouco o tom, né, do nosso webinar. E eu vou agora pedir para o Michel entrar na parte dele, que é a parte de conceitos essenciais e também de contexto atual. Michel? Muito obrigado, Cirilo. Bom dia a todos e a todas aqui que nos escutam neste momento. Dia 13, quinta-feira, 8h40, mas também aqueles que vão ter a oportunidade de assistir a gravação deste webinar, desse importante webinar. Vi alguns colegas aqui já nos chats, aqui interagindo, achei ótimo o quiz. Obrigado, Cirilo e Isabelle, por isso. Queria apresentar primeiro o WWF para aquelas pessoas que não conhecem a nossa organização. Somos uma ONG brasileira, sem fins lucrativos. A gente foi criado em 96, no Brasil, mas atuamos no planeta já desde a década de 60, como introduziu o Cirilo. No Brasil, nós também atuamos antes de 96, né, em função de alguns projetos específicos, um deles bastante conhecido, inclusive, que tem o seu emblema na nota de R$20, que é o Mico-Leão, né? Foi um dos primeiros projetos brasileiros aqui de conservação de espécies. A nossa atuação é uma atuação nacional, né? Nós integramos a rede WWF, o Fundo Mundial para a Natureza, que está presente em mais de 100 países. Talvez nós sejamos a maior rede ambientalista do planeta, e a nossa missão é mudar a atual trajetória de degradação ambiental e promover um futuro onde a sociedade e a natureza vivam em harmonia. E aí está na tela as duas principais curvas que nós nos ocupamos, né? Nós precisamos aí estar atentos a essas duas curvas. A primeira, mais à esquerda, é de a emissão de CO2, de gases causadores do efeito estufa. Essa curva vem numa ascendente, numa crescente vertiginosa, né, nos últimos anos. E então nós atuamos para que, né, possamos emitir menos gases causadores do efeito estufa, e basicamente, no caso brasileiro, muito vindo, né, do desmatamento e da conversão de habitat natural. E, consequentemente, em função desse desmatamento e dessa conversão do habitat natural, a gente também se ocupa muito, e principalmente com a curva de perda de biodiversidade, que elas são opostas, né? Enquanto a curva de emissão de gases causadores do efeito estufa aumenta, a de perda de biodiversidade, ou seja, o grau de biodiversidade, vem diminuindo a números estarrecedores, né? Se a gente comparar, por exemplo, o cerrado, né, a conversão do cerrado em relação ao desmatamento na Amazônia, a gente percebe que o cerrado vem desaparecendo de uma maneira muito mais veloz, proporcionalmente, em relação à Amazônia. E, por outro lado, todos os olhos para a Amazônia, né, e poucos olhares para o cerrado e os demais biomas, em especial a caatinga, que é um bioma estritamente brasileiro, né? Um bioma que me interessa bastante particularmente. Então, essas são as principais curvas para as quais o WWF atua e foca, né, a sua atuação no território nacional. E o principal elemento dessas duas curvas está no componente de desmatamento e conversão, ou seja, a mudança no uso da terra e de mar, né? Então, Cirilo, por favor, pode passar o próximo slide. Meu nome é Michel, desculpa, não me apresentei. Eu estou no WWF já há quase 19 anos, atuando neste momento na equipe de políticas públicas, e acompanhei a Convenção de Biodiversidade em Montreal. Foi a meu primeiro acompanhamento em convenções internacionais. O pessoal da Hever também me pediu para explicar rapidamente o que seria a biodiversidade, apesar de eu não ser um biólogo, né, não ser graduado, né, nas ciências aí que acompanham as questões da natureza. Eu sou formado em publicidade, propaganda, em comunicação social, e estou fazendo um curso de Direito agora, mas eu me arrisquei aqui em fazer alguns estudos sobre biodiversidade e por que biodiversidade é importante para todos nós. Então, eu queria começar dizendo que, né, o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, enfim, a comida que nós, né, nos alimentamos, dependem da biodiversidade, dependem da natureza, né? São serviços ecossistêmicos, que a gente chama, prestados pela natureza, e que nós devemos cuidar com bastante atenção. Então,
Biodiversidade é a variedade de vida na Terra, né, em todas as suas formas e todas as suas interações. É tão amplo e tão complexo que, às vezes, eu me arrepio do lado de cá quando eu fico pensando aonde isso pode nos levar, né? Porque a biodiversidade é a característica mais complexa do nosso planeta e também a mais vital. Sem biodiversidade, não há futuro para a humanidade. Então, precisamos ter bastante atenção com esse elemento. O termo biodiversidade, ele vem da contração de duas palavras, a palavra diversidade mais a outra palavra biológica, e ela descreve a riqueza e a variedade dessa vida no mundo natural, né? Então, são variedade de plantas, de animais, também de ecossistemas, né, que sustentam esses serviços ecossistêmicos vitais dos quais dependemos. Serviços ecossistêmicos podemos entender como chuva, como temperatura, como alimento, como água, né, são os elementos que a Terra nos oferece para a nossa sobrevivência. Esse é um sistema dinâmico, ele é um sistema de múltiplas interações e de interação entre as espécies, né? Então, algo bastante complexo, bastante delicado e que vem, né, em processo de evolução há milênios, né? Então, é importante estudar a biodiversidade de maneira mais detida e atenta. Por favor, Cirilo, pode passar o próximo slide. Essa é uma figura interessante, que mostra um castelo de cartas. Aí quem já brincou com isso sabe que se uma das cartas desse castelo cair ou desaparecer, o castelo todo rui, né? O castelo todo vem abaixo. Então, eu queria comentar aqui que para muitas pessoas como nós, né, que vivemos em ambientes urbanos, a vida selvagem é algo às vezes distante, né, que não nos toca de maneira assim direta, não está muito próximo, né, no dia a dia. Pelo menos é o que a gente acha e o que a gente entende. Mas a realidade é essa, né? O ar que você respira, a água, né, necessária para a nossa vida e a comida, em última instância, em última análise, dependem da biodiversidade. E alguns exemplos são muito óbvios, né? Sem planta não haveria oxigênio, sem abelha não haveria polinização de frutas, por exemplo. Outros são menos óbvios, por exemplo, recifes de corais e manguezais protegem aqueles que vivem nas costas de ciclones e de tsunamis. E árvores, por exemplo, absorvem a poluição do ar nos ambientes urbanos, enfim. O problema é que, atualmente, a perda de biodiversidade é tão brutal que possivelmente seja tão ou mais urgente combater a perda de biodiversidade e também, né, quanto às questões climáticas. Em paralelo a isso, a gente vê muita atenção, né, às questões climáticas e uma atenção diminuta ainda em relação à biodiversidade. É contra isso que a gente vem trabalhando nos últimos anos. Na nossa perspectiva, a biodiversidade apresenta um grau de risco, né, e um grau de problema tão forte quanto as questões climáticas. Então, a gente precisa equilibrar um pouco essa balança para que a gente tenha também uma atenção especial para a perda de biodiversidade. Então, eu queria passar esse slide e falar um pouco sobre, né, alguns números que são aventados aí em relação aos serviços ecossistêmicos e à biodiversidade em si. Né, o valor, né, estimado dos serviços ecossistêmicos gira em torno de 1,5% do PIB global. Esse é um dado da OCDE, né? Um outro dado importante também é que 50% do PIB mundial depende da natureza e dos seus serviços, né? A gente está aqui, no nosso país, campeão em biodiversidade, também grande exportador de commodities advindas da agricultura, e não dá para desassociar essa produção e essa riqueza da necessidade de manter a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos em dia, né? Nós temos uma dependência enorme da biodiversidade, isso é um fato, não só nós, né, pessoas, mas, enfim, as empresas também dependem, né, bastante dos insumos naturais. E o declínio desses serviços ecossistêmicos geram, por fim, riscos físicos
e riscos aos negócios, né? E, ao mesmo tempo, os impactos negativos gerados pela biodiversidade podem gerar riscos regulatórios e reputacionais. Na medida em que a gente esgota, né, vamos dizer assim, ou coloca em risco a água, por exemplo, isso traz problemas tanto para o abastecimento humano e animal, mas certamente traz também preocupação para muitas empresas e organizações que dependem da água, né, no seu processo produtivo. Esse é um dos elementos que eu gostaria de trazer. Enfim, são dados ainda bastante a serem explorados e detalhados, mas o fato é que todos nós dependemos da biodiversidade, todos nós dependemos da natureza e, infelizmente, a gente tem destruído, né, esse bem com uma velocidade absurda. E aí a nossa intenção, pode passar o próximo slide, a nossa intenção é trabalhar num conceito de natureza positiva, ou seja, que, né, a gente não só pare, né, pare a perda de biodiversidade, mas que a gente possa reverter essa perda e recuperar em grande parte aquilo que foi perdido, né? E recuperar de forma a manter ou a valorizar a diversidade biológica, né? E evitar, por exemplo, aquela restauração com uma única espécie ou com um único fim, né? Então, a nossa intenção é buscar uma regeneração do planeta e um olhar de longo prazo até 2050, né, congregando aí os esforços em relação a clima, biodiversidade, ODS, todos esses tratos e essas convenções internacionais. Então, esse foi um conceito que nós trabalhamos durante a COP. Esse conceito, infelizmente, ele não foi, vamos dizer assim, absorvido pela conferência, mas um outro conceito que foi o deter e evitar a perda de biodiversidade foi o que foi, enfim, aprovado. Então, nossa intenção aí é reverter, né, a perda de biodiversidade, e a gente chama isso de natureza positiva, né? Então, pode passar o próximo slide, Cirilo, que eu vou falar um pouco sobre o que é a CDB, o que foi a COP15 em Montreal. Pode passar o próximo, Cirilo, por favor. Então, a CDB ela é a Convenção da Diversidade Biológica, é uma das convenções criadas na Rio 92, assim como a de clima, né, que é a mais famosa, que todo mundo conhece. E os três principais objetivos desta Convenção de Diversidade Biológica é um olhar atento à conservação da diversidade biológica, ou seja, a conservação da biodiversidade, tem um elemento muito forte de conservação, tem um elemento também bastante importante, né, de uso sustentável dos componentes da biodiversidade, ou seja, você conserva, mas há aquele uso permitido, mas que esse uso seja, né, equilibrado, sustentável, respeitando os limites planetários. E aí eu trago um outro conceito chamado Overshoot Day, que é uma espécie de conta, né, de quanto tempo o planeta precisa para se regenerar, e os dados, desde que quando eu comecei a acompanhar esse conceito, já tem alguns anos, vem demonstrando que nós estamos consumindo os recursos naturais numa velocidade muito superior àquela que o planeta consegue nos devolver, ou seja, repor, né? Então, quando eu comecei a olhar isso, né, o Overshoot Day era marcado em setembro, outubro, e ele já está sendo marcado em junho, julho, ou seja, a gente está consumindo os recursos naturais de uma maneira muito veloz, ou seja, eu costumo fazer uma analogia com o cheque especial, a gente está entrando no cheque especial do planeta, e como todo mundo sabe, entrar no cheque especial, a conta não vai ser boa, então a gente precisa ficar atento, né, com os limites do planeta. E o último objetivo especial dessa convenção é um objetivo de repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes desses usos, né? Então, aí focando muito nas organizações e nas empresas, né, que fazem usos de componentes naturais, precisam estar atentos, especialmente nesse momento, à repartição desses benefícios.
Muito porque, em alguns casos, ou em muitos casos, o conhecimento atrelado, né, às questões naturais, às questões da biodiversidade, são conhecimentos de povos tradicionais, né, que têm culturas milenares, que conhecem, né, as plantas, enfim, os animais, sabem que dali podem tirar determinado remédio, determinado uso, e esse uso em fins comerciais precisa ser remunerado, precisa ser repartido de forma justa e equitativa com todos aqueles que detêm esse conhecimento. Então, de forma geral, a CDB ela se ocupa desses três objetivos: o objetivo de conservação, um objetivo de uso sustentável e um objetivo de repartição, equilibrados, né? Num approach equilibrado entre eles, e essa é a ideia que perdurou e perpetuou durante a convenção. A COP15 foi realizada em Montreal. É importante dizer que a previsão para essa convenção era do ano de 2020, e em função da pandemia, por óbvio, não foi possível realizar a conferência e acabou sendo realizada com 2 anos de atraso. Ela foi realizada em Montreal, mas tinha a China, né? A cidade de Kunming, que seria, em tese, a original, onde o acordo deveria ocorrer, mas que, por restrições de Covid, não foi possível. E esse encontro aconteceu em dezembro, em Montreal, e culminou, né, com o acordo que foi intitulado Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, que são as metas, né, que nós temos que nos atentar aí nos próximos 8 anos, 7, 8 anos. Foi um acordo histórico, né, e ele orienta uma ação global em relação à biodiversidade, em relação à natureza, até 2030, mas a missão, né, vai até 2050, a gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante. Então, os objetivos que definem, né, o GBF mostram um caminho para alcançar essa visão, essa perspectiva, esse desejo de viver em harmonia com a natureza até 2050. Então, esse é o olhar mais amplo para o futuro, mais de longo prazo, né, resgatarmos e vivermos em harmonia com a natureza. E ele estabeleceu 4 objetivos globais de longo prazo e 23 metas, né, para o ano de 2030. Obrigado, Cid, já ia pedir a mudança no slide. Então, esse é um pouco o quadro e o panorama do que foi acordado em relação à biodiversidade. Então, são 23 metas com as quais nós temos que nos atentar até 2030. Eu fiz alguns destaques importantes ali no primeiro bloco, né? Como o principal problema nosso é desmatamento, conversão, perda de habitat natural, por óbvio, deveria haver uma meta de ordenamento de território, alteração do uso do solo e do mar. Também tem uma meta muito robusta e importante de restauração, e para essa restauração nós destacamos aí a restauração ecológica, né? Essa restauração que mais nos interessa. Uma meta, e talvez a meta mais famosa e a meta mais destaque, vamos chamar assim, que é essa terceira meta, a gente apelidou ela de 30-30, mas a meta ela diz respeito à proteção de 30% do território até 2030, terra e mar, né? Então, devemos ter, até o final de 2030, em tese, 30% do nosso território protegido e conservado, para que nós possamos continuar gerando aí os serviços ecossistêmicos necessários para a nossa sobrevivência. Traz metas de conservação de espécies, metas enfim, tem mudança climática, soluções baseadas na natureza, consumo sustentável, tem uma meta específica para negócio, que é essa que a gente vai entrar mais em detalhe, que é a meta 15, tem uma meta importantíssima de fluxo financeiro, que é a meta 14, tem uma meta super importante de redução de incentivos nocivos, né? A gente tem estimativas terríveis aí que mostram, né, um incentivo brutal aqueles elementos que destroem a natureza, né? Então, há uma intenção aprovada por 198 países que fazem parte dessa convenção de reduzir esses subsídios perversos à natureza e, claro, um objetivo, uma meta muito forte de mobilização de recursos, né? Também a gente vai falar um pouco sobre isso. Então,
De maneira geral, essas são as metas, né? A meta 10, queria destacar também um trabalho muito forte, especialmente dos brasileiros, né? Para incluir a palavra agroecologia nessa meta. Então, foi uma dinâmica de 20 dias bastante intensa, de muita negociação, de alinhamento entre a sociedade civil, de cobrança, obviamente, aos negociadores brasileiros, mas, ao fim e ao cabo, nós entendemos que foi um acordo satisfatório. Tem muitos elementos, especialmente os destaques, aquelas soluções baseadas em direitos, né? Então, nós podemos observar a meta 23, é uma meta específica para gênero, né? A gente teve um destaque muito grande também para os povos indígenas e comunidades tradicionais, e aparecem em várias metas, né? Então, de maneira geral, foi um acordo, né, bastante interessante, que tem a finalidade de deter e reverter a perda de biodiversidade, proteger o direito dos povos indígenas e comunidades locais e aumentar o financiamento para países em desenvolvimento, que é o nosso caso. Embora os resultados sejam melhores do que as expectativas gerais, né, antes do início da conferência havia uma espécie de pessimismo, vamos chamar assim. O GBF alcançou esse resultado, mas para chegar ao resultado final pleno de sucesso, precisa haver uma atenção para a implementação, e esse é o momento em que nós nos encontramos agora. O acordo foi feito e a gente precisa preparar agora para a implementação, ou seja, as partes precisam mostrar compromisso, e as partes não são só os países, né, membros, Estados-nação, mas também a sociedade civil, as empresas, as organizações de financiamento, todas elas precisam estar atentas a esse processo de implementação. Por outro lado, a sociedade, né, e as empresas também têm um papel fundamental, né, e esses processos para a implementação nacional do GBF exigem o envolvimento de todos, e esse é o destaque que eu queria fazer. Já entrando na meta 15, que é essa que já está projetada aqui, até em função do meu tempo, por favor, Cirilo, vai me avisando aí quanto tempo eu ainda tenho, eu já estou caminhando para o fim, mas, por favor, me avise se eu estiver passando muito. A meta 15, ela diz respeito específico, é uma meta específica para as empresas, né? E essa meta nos diz e orienta que é necessário que os estados, né, os governos tomem medidas legais, administrativas e também políticas para encorajar e viabilizar os negócios, em particular garantir que as grandes empresas, aquelas transnacionais e instituições financeiras, possam. E aí é importante destacar esses verbinhos que eu vou citar agora, que está em inglês, mas monitorar, avaliar e divulgar com transparência quais são os riscos, dependências e impactos sobre a biodiversidade daquele negócio. Ou seja, eu sou dono de uma empresa, tenho uma empresa, que estou atento às questões de biodiversidade, faço uso de elementos da biodiversidade da natureza para o meu processo produtivo. Então, eu preciso estar atento que riscos eu causo à natureza ou, eventualmente, que riscos de um colapso da natureza poderiam gerar para o meu negócio, que dependências eu tenho da biodiversidade e que impactos eu gero sobre a biodiversidade a partir do meu negócio. Isso quer dizer um olhar atento sobre as operações, um olhar também atento sobre as cadeias de suprimentos, né? É importante que possamos fazer, né, um rastreamento, né, de toda a nossa cadeia de suprimentos, olhar para as questões de valor e portfólio e estar atentos às dependências que nós temos da biodiversidade e os riscos que nós geramos para a biodiversidade, né? De maneira que eu estava lendo uma notícia de jornal de 2 dias atrás, se não me engano, o IBAMA fez uma intervenção em 4 empresas que usavam produtos da natureza para cosméticos e belezas e, né, não cuidavam da repartição, não faziam um processo orientado, né, e legalmente correto, né, de uso desses insumos naturais, enfim, tomaram uma multa altíssima, né? Então, isso tudo para quê? Né? Para que seja possível fornecer as informações necessárias aos consumidores para promover padrões de consumo sustentável. Cada dia que passa, os consumidores estão cada vez mais atentos
a esses aspectos, né, dos impactos, de qual é a pegada do meu consumo e qual é a pegada ecológica daquele produto, a pegada de carbono, a pegada hídrica, enfim, são conceitos que eu gostaria de deixar aqui para um estudo posterior e, claro, essas organizações, essas empresas precisam providenciar relatórios sobre o cumprimento do acesso à repartição de benefícios, a fim de reduzir progressivamente os impactos negativos sobre a biodiversidade e aumentar os impactos positivos. A gente está buscando aqui não só parar a perda de biodiversidade, mas também fomentar aqueles impactos positivos na natureza, né? Então, de maneira geral, a meta 15, que ela endereça especificamente uma atenção especial às empresas. Mas se vocês observarem, naquelas 23 metas, muitas outras metas tocam a questão empresarial, né? E é importante estar atento não só a essa meta, mas ao conjunto da meta, que, por exemplo, uma empresa pode apoiar a organização da sociedade civil, por exemplo, em restauração. Elas podem apoiar os governos, seja estaduais, municipais, né, ou mesmo o governo federal, na manutenção das unidades de conservação, né, que toca a meta 3, por exemplo, né? Então, enfim, tem uma meta específica de consumo sustentável, enfim, as organizações precisam estar atentas ao conjunto das 23 metas, mas essa meta 15 foi uma meta específica para dar um espaço, devido espaço, né, ao setor empresarial e às instituições financeiras, né, no sentido de que precisamos garantir também segurança jurídica, né, e transparência para que essas organizações, essas empresas possam, enfim, continuar operando, mas reduzindo fortemente os seus impactos na natureza. E aí falar rapidamente também sobre um elemento importante que foi discutido, foi em relação ao financiamento para a biodiversidade, né? Então, a COP decidiu que deve mobilizar pelo menos 200 bilhões em financiamentos nacional e internacional por ano, e, no curto prazo, 30 bilhões em transferência direta de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Nessa conta, também ela pode chegar a 500 bilhões se a gente considerar, né, o fluxo financeiro que vai para as atividades nocivas, e a nossa ideia é reduzir, né, o financiamento de atividades nocivas ao meio ambiente, dando espaço para aqueles incentivos positivos à natureza. Então, eu arrisco dizer aqui que na conversão de biodiversidade há mais oportunidade do ponto de vista financeiro do que em clima, e nós temos 23 metas, e o momento que nós estamos é justamente de internalizar essas metas no contexto nacional, ou seja, internalizar as metas no ordenamento jurídico nacional, e esse é o esforço que nós faremos daqui em diante, né, em diálogo com o governo, promover, né, a internalização das metas e reestabelecer a participação da sociedade civil na CONABIO, que é a Comissão Nacional de Biodiversidade, instância essa que será responsável pela definição, ou pelo, vamos chamar assim, abrasileiramento das metas, né? A gente não quer só pegar as metas em inglês e traduzir para o português, a gente precisa efetivamente dar uma cara brasileira a essas metas. Por exemplo, na meta 3030, na Amazônia, por exemplo, a gente já tem mais de 30% da Amazônia protegida, ou seja, 30% de proteção na Amazônia não nos é suficiente, né? Mas na Caatinga nós não temos 30%, no Pantanal nós não temos 30%, no Cerrado tampouco, no mar nós temos 30%, mais uma categoria ainda de área de proteção ambiental, uma APA, né, que não tem muitos benefícios em termos de biodiversidade. Então, não é uma meta essa de 30-30, é uma meta apenas numérica, ela precisa trazer um elemento de qualidade, de conectividade, de representatividade desses espaços, que torna o desafio maior para nós, que somos campeões em biodiversidade, que temos, né, biomas diversos e com proteção diversa também em relação a esses biomas. Enfim, eu queria, acho que já estamos caminhando para o final, né, Silvia? Agradecer a oportunidade, me colocar à disposição para os questionamentos. Foi uma fala muito breve, um assunto muito complexo e muito amplo, e que eu me coloco aqui à inteira disposição. Foi um prazer conversar com vocês para que a gente possa
continuar o diálogo. O importante agora é as metas foram definidas, precisamos internalizar essas metas e, principalmente, implementar o acordo de forma efetiva. E o nosso prazo é curto, nós já estamos no meio de 2023 e esse prazo vai até 2030. Então, para que o Brasil possa acessar esses recursos, é importante que o Brasil tenha um bom plano. E esse plano e essa estratégia nacional e o plano de ação para a biodiversidade requer o engajamento da sociedade civil, das instituições financeiras e do setor privado como um todo, porque todos se beneficiam da natureza e, se a biodiversidade continuar em declínio, todos sofrerão problemas decorrentes da perda da biodiversidade. Então, eu agradeço muito o convite da Hever Consulting, me coloco aqui à disposição para os próximos passos. Câmbio, tenham todos uma ótima manhã. Muito obrigado, Michel, por trazer, né, esses elementos da COP, esses conceitos, de ter traduzido como simplicidade toda essa densidade, né, de elementos que foram discutidos, negociados, que vão impactar a gente nos próximos anos. Eu queria fazer uma transição direta, né, para o quanto isso vai poder se inserir dentro das nossas pautas de empresa e da nossa pauta de gestão ESG. Vou compartilhar, né, este bloco com a Isabela. E, na verdade, só para começar, né, tem desdobramento imediato da COP15. Né? O primeiro, uma mobilização internacional muito forte, né? E isso foi algo... Aconteceu em dezembro, fim de ano, desde janeiro, a gente viu uma explosão de pautas, uma explosão de discussões, pela simples questão que tem impactos diretos de gestão, né, para ser inseridos, diretos e também indiretos, claro. Então, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Também estamos vendo, né, uma multiplicação de normativas, de estruturas regulatórias, para que empresas e agentes financeiros possam se organizar e avançar, né, na questão da integração da biodiversidade. É absolutamente fundamental que cada um, dentro das suas empresas, possa estar a par do que está acontecendo, possa entender esses frameworks, né, entender qual é a relação com esses frameworks que a empresa tem que ter e usar ferramentas que também, isso é a boa notícia, estão cada vez mais presentes e disponíveis para guiar os gestores de empresas neste caminho. Então, para vocês terem uma noção, né, de uma agenda global de biodiversidade, a gente falou da COP, né, que aconteceu em dezembro de 2022. Queria só trazer um pouco de atenção, dizendo que desde outubro de 2019 teve o lançamento do Compromisso Empresarial Brasileiro para a Biodiversidade do CEBET. Isso se traduziu em janeiro pelo lançamento da Plataforma de Ação pela Natureza, que é um lugar onde, né, empresas brasileiras vão poder mensurar, divulgar seus dados sobre dependência, impactos, riscos, oportunidades, né, dentro das suas operações, e algo que a gente está acompanhando também com bastante atenção, ainda em fase de piloto. Depois, temos uma sucessão de marcos regulatórios europeus, tá? Como sempre diria, na Europa tem sido precursor dentro dessa parte regulatória, e isso tem influenciado depois, né, várias outras regiões. Então, junho de 2022, vocês, importante ter em mente, né, primeiro marco, o regulamento sobre restauração da natureza, tá? Isso foi seguido em janeiro de 2023 pela taxonomia europeia, que na verdade é o primeiro frame que define o que é, né, uma atividade sustentável, né? E aí são várias linhas, né? São 6 grandes linhas de trabalho, 2 dentro do domínio climático, que é a mitigação das alterações climáticas e adaptação às alterações climáticas, e mais 4 no domínio ambiental, que é uso sustentável e proteção de água e recursos marinhos, transição para a economia circular, prevenção e controle de poluição e proteção e restauro da biodiversidade e ecossistemas. Todos os negócios, né, que vão se enquadrar
dentro dessa dinâmica, vão poder se beneficiar, né, de todos os incentivos, né, definidos pela Comissão Europeia. Outro elemento importante, o Science Based Targets for Nature, né, é algo que é conhecido, Science Based Target Initiative, dentro da parte climática, que hoje é a grande referência para qualquer empresa que queira definir metas, né, de redução de pegada de carbono. A gente tem, né, o que seria o espelho disso dentro da parte de biodiversidade. Science Based Targets for Nature é um framework que está ainda em construção, mas diria quase que nos finalmente, e que é fundamental de poder acompanhar também. O objetivo é de poder trabalhar em prol a essa restauração ambiental, essa natureza positiva, né, que o Michel citou. A ideia é que a gente possa trabalhar na definição de metas que apoiam para encontrar quanto antes, né, essa reversão de perda. Depois, queria também sinalizar o TNFD, Task Force on Nature-Related Financial Disclosure, não? Que é a força-tarefa para a divulgação financeira relacionada à natureza, e é algo fundamental também, né, que tem o intuito de ajudar as empresas a identificar, avaliar e gerenciar riscos e oportunidades relacionados à natureza e a também comunicar essas informações para os mercados. Então, a gente vai fazer um zoom sobre esses dois elementos, Science Based Targets e TNFD, agora há pouco, mas eu acho que aqui vocês têm um pouco um panorama geral, muito dinâmico, né, com muitos lançamentos e finalizações de trabalhos e pilotos até o final do primeiro semestre e início do segundo semestre. Então, gestores de empresas sejam atentos, né, a essas iniciativas, a esses frameworks, para poder preparar as suas empresas e começar, né, no pouco tempo que temos, a colocar nossas empresas dentro do rumo certo, 2030, restauração, né, das perdas para poder voltar a ter uma natureza positiva. Isabela, por favor, poderia dar um pouco mais de detalhes sobre esses dois frameworks? Acho que são os mais discutidos hoje e acho que vale a pena todo mundo ter esses elementos em mente. Sim, obrigada, Cyrille. Então, como o Cyrille já adiantou, a gente queria dar aqui um pouco mais de informação sobre esses dois, o SBTN e o TNFD, que são, né, os primos irmãos das iniciativas que a gente já conhece, está mais familiarizado, que são, né, as similares para o clima, do SBTI para o clima, que muitas empresas aqui no Brasil, internacionalmente, já têm suas metas, né, de redução de emissões alinhadas à ciência, e o TNFD, né, que é o TCFD, no caso para o clima, do quadro, né, das diretivas em relação ao reporte. Então, agora a gente vê essa iniciativa muito forte acontecendo para aprofundar esses conhecimentos, né, e esses frames agora em relação à natureza, que é um mundo, como a gente está vendo aqui hoje, né, e como a gente tem entendido que é bem complexo e que envolve diversos elementos, né, não apenas como no caso do clima, que acaba sendo mais resumido as emissões. Aqui dentro do espectro de natureza, a gente vê uma série de pressões que as nossas atividades exercem sobre a natureza. Bom, então, para falar do SBTN, que eu vou entrar em detalhe, vou passar um pouquinho em detalhe em seguida, ele é um frame, né, que ele tem o grande foco de construir uma estratégia para as empresas realmente definirem metas de redução, né, de todos os danos feitos à natureza, e que essa empresa caminhe para realmente uma mudança, né, de modo de funcionamento, visando a conservação e a restauração.
tudo isso, né, lembrando, pautado na ciência, então essas metas elas devem estar alinhadas às convenções, né, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que o Michel comentou, ao GBF, ao próprio Acordo de Paris, aos ODS, né, que estão mais relacionados aqui aos pontos de natureza, então sempre levando em consideração esses limites planetários que a Terra nos impõe, mas que a gente insiste em ultrapassar. Então, esse framework ele está sendo finalizado e ele, na verdade, traz um passo a passo que é super interessante, né? Uma abordagem bem estratégica para você conseguir definir essas metas da melhor forma possível e passar a implementá-las, a agir também, tá? Em paralelo, né, a gente tem o TNFD, que também está no momento final de consulta pública, a gente deve ter esse lançamento no segundo semestre, e aqui o foco, como eu comentei, é mais em relação à gestão e ao reporte. Então, também de forma similar, né, ele é baseado naqueles 4 pilares que a gente já conhece, do reporte, né, falando de governança, estratégia, gestão de risco e impacto, e as questões relacionadas às métricas, né, os parâmetros que a empresa está utilizando para fazer a gestão desse tema, aqui esse tema da natureza, e nesses momentos das consultas públicas do TNFD, houve uma demanda muito grande do mercado para pedir, além dessas recomendações do reporte, uma recomendação anterior, na verdade, né? Como é que eu começo a entender esse assunto, como é que eu avalio esse assunto, que é muito novo para a maior parte das empresas, né? Então, também o TNFD propõe uma abordagem mais integrada, né? Que conversa muito com a abordagem do SBTN, então, também uma abordagem integrada de avaliação, gestão de todas essas questões relacionadas à biodiversidade e à natureza. Então, esses 2 frames, eles são complementares e têm muita sinergia. Bom, vou passar aqui brevemente, Isabela, então... só queria te avisar que a gente está um pouco atrasado, então acho Tá que bom. ia pedir para você, talvez, sintetizar um pouquinho aqui essa parte. Obrigado. Ok, vamos lá. Bom, o SBTN, né, ele está aqui estruturado em 5 etapas para guiar as empresas, né, a partirem realmente para a ação. Então, a gente tem aqui essa primeira fase de avaliação, avaliação dos impactos, identificação desses impactos. Depois, as empresas devem interpretar e priorizar os impactos. Aqui também passa por um olhar mais apurado da sua zona de influência, das localidades. O 3 é o momento de mensurar, fazer uma primeira mensuração para você entender qual que é a sua baseline, e em seguida definir essa meta, né, alinhada à ciência, e você começar a comunicar esse seu compromisso. O 4, ele é a de ação, né? Então, que a empresa evite todo o dano à natureza, reduza, né, o seu consumo, faça as suas adaptações também em relação à restauração, regeneração e realmente promovendo uma transformação das suas atividades, né, eventualmente do modelo de negócio, para que consiga alcançar essas metas que foram definidas. E o 5 é mais a parte de acompanhamento, né? Então, esse monitoramento que deve ser feito de forma regular, o reporte e também a verificação dessas informações. Pode passar, Cyrine. Acho que aqui, dessa etapa 1, que eu comentei, da avaliação do impacto, é interessante entender, aí pode até passar, Cyrine, que o SBTN, ele propõe um tipo de materialidade para apoiar, é uma primeira leitura para apoiar as empresas a entenderem os impactos mais relevantes que o setor delas, né, e as iniciativas, essas atividades que ela gera, estão impactando, como elas podem impactar a natureza, né? Então, eles já trazem um Excel, onde a empresa, a partir desses filtros de setor, podem ter um primeiro olhar para onde provavelmente elas estão tendo mais impacto, né? Então, aqui são as 5 pressões, né, que as principais 5 pressões que afetam a natureza, então, né, de mudança no habitat, aquelas que apareceram no quiz, né, de exploração dos recursos, mudanças climáticas, poluição, que seja no ar, na água, no solo, e também efeitos que a gente pode estar causando nas espécies, né, alguma disrupção nas espécies, como barulhos, ou enfim, quando a gente introduz novas espécies num habitat. Então, aqui
a empresa já consegue ter essa primeira avaliação e também consegue entender onde provavelmente esses impactos estão localizados, dentro do seu elo da cadeia de valor. E aí, pode passar, Cyrille, né? A empresa também vai complementar essa análise com dados internos. Então, se a empresa já fez inventário de emissões, ela já tem uma noção maior da sua cadeia, já pode complementar essa avaliação com outros dados. Aqui na etapa 2, né, você faz você passa a entender as localidades um pouco melhor do seu impacto e onde você consegue influenciar mais. Então, aqui é um momento de priorização. E no 3, né, você passa a mensurar, fazer essa baseline nos seus impactos prioritários, nesses locais prioritários, para que você defina a sua meta também de acordo com isso, tá? Pode passar, sim. Aí aqui, né, como a gente comentou, o SBTN ainda não está plenamente funcionando, mas as publicações atuais já trazem muita informação legal, as empresas já podem utilizar isso para iniciar os trabalhos, e também aqui em relação às métricas, eles já trazem algumas sugestões para as empresas começarem a agir, né? Então, se você entender que seu maior impacto é provavelmente na mudança do uso do solo, né? Você pode consultar aqui e ver, bom, eu posso assumir esse compromisso de zero desmatamento, utilizando tal métrica, né? Eles passam as principais referências globais, e isso já apoia bastante nessa definição de metas, né? Eles realmente incentivam que as empresas comecem a assumir essas metas e que em breve, né, vão poder também ser validadas por eles. Pode passar. Ok. Bom, agora eu entro aqui em outras ferramentas, né? Algumas ferramentas chave que já estão funcionando, né? Já estão disponíveis para o público, para as empresas que querem começar a realmente trabalhar com a questão de biodiversidade, né? Aqueles 2 frames são bem amplos e estruturam de forma mais integrada, né, a gestão da biodiversidade no dia a dia da sustentabilidade, na agenda ESG, e aí aqui as ferramentas podem apoiar as empresas em alguns pontos específicos, tá? Então, essa primeira que eu trago aqui é a Global Biodiversity Score, é uma ferramenta específica de mensuração quantitativa do impacto. Então, ela tem um mecanismo semelhante ao de uma ferramenta, né, de um inventário de emissões de gás de efeito estufa. Então, você também faz essa análise, né, com base nas informações da empresa, da sua cadeia de valor, aqueles dados, né, que podem ser financeiros, mas também de compra de materiais, dados físicos que a empresa já possua, de emissões de gases poluentes ou descarte de efluentes e por aí vai. Todos esses dados são imputados nessa ferramenta, e a ferramenta faz um cruzamento com outros dados estatísticos de impacto, e aí você tem um resultado, né, único aqui, você tem um resultado quantitativo numa métrica única, que é esse MSA, quilômetro quadrado, né, que é a abundância média de espécies por quilômetro quadrado. Então, aqui você consegue medir essa pegada de biodiversidade da empresa, e aí é muito interessante que as empresas façam essa mensuração, né, como inventário, são fotos que são importantes de serem tiradas ao longo do tempo. Bom, a segunda é o Biodiversity Risk Filter, né, feito pelo WWF, criado pelo WWF, e aí é uma ferramenta super interessante que pode apoiar muito as empresas na identificação das dependências, né, como que a atividade da empresa depende dos recursos naturais, depende da biodiversidade, como o Michel destacou muito para a gente, todos os seres humanos, mas também as empresas dependem desses elementos da natureza. Então, aqui a ferramenta traz isso de forma muito clara, e também os impactos gerados pela empresa. Tá? Então, no final, aqui o grande resultado é realmente ter esse mapa, né, de risco que você está, ao risco que a empresa está exposta, né, por conta dessas dependências e os impactos que ela gera. E, por fim, a ferramenta dos negócios pela sociobiodiversidade,
que também é criado pelo WWF. Aqui a Ana Carolina vai poder trazer um pouco mais de detalhe mais para frente, mas é uma ferramenta que traz uma visão de mitigação de riscos, mas também muito interessante de identificação de oportunidades para as empresas que querem ou já atuam com as cadeias de sociobiodiversidade, né? Então, tudo isso é feito através de um primeiro diagnóstico e, em seguida, de um plano de ação para garantir que essa atuação nas cadeias de sociobiodiversidade realmente esteja gerando impactos positivos, né? Tanto para o meio ambiente quanto para as questões sociais que estão correlacionadas. Pode passar, Cyrille. Por questão do tempo, Isabela, né? Eu acho que vai ser um pouco complexo entrar nesse case, mas eu queria só dizer, vi algumas perguntas, sim, já dá para usar os frameworks e ferramentas, né? Inclusive aqui já temos, né, um exemplo que a gente ia trazer de uma empresa chamada Covivio, trabalhando em real estate, e isso já funciona, a gente não tem tempo para perder. Eu acho que a gente vai organizar uma sessão 2, né, nesse tipo de webinar, para entrar um pouquinho mais em casos práticos. Hoje, a ideia era mais vocês terem um panorama do que existe, do que temos que fazer, tá? E eu só queria dizer, vou andar um pouco aqui, que a gente não pode olhar apenas pelo lado do risco, né? Tem o lado da oportunidade, né, que é bastante alta, né? E aqui a gente vê, a gente fez uma pesquisa rápida pesquisando os modelos de impactos, né, que estão inseridos dentro do sistema B. Você tem empresas hoje que crescem, que nascem, que se desenvolvem, que têm sucesso trabalhando a partir do desenvolvimento de modelos de negócios de impacto positivo em relação à biodiversidade, e acho que isso também é importante manter em mente. Eu aproveito esse momento para fazer uma transição para a Ana Carolina Bauer, que vai apresentar, né, este olhar para o Brasil de sociobiodiversidade. Acho que a sociobiodiversidade também é uma abordagem, né, que olha para a oportunidade e que olha para as características do país. Ana Carolina, a palavra é sua. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado por compartilhar essas informações. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado primeiro pela oportunidade de vir falar aqui sobre esse tema. Eu acho que a gente falou muito de biodiversidade e no Brasil a gente tem a sociobiodiversidade, né? É um termo reconhecido pela legislação, inclusive. Eu acho que a gente é muito pioneiro. Lá no começo, no KIS, também a gente viu, né, todo o poder que nós, brasileiros, e o Brasil em si tem em relação à biodiversidade. Então, realmente, a gente merece um termo só exclusivo para a gente, para isso. Então, nos outros países, assim, a gente conhece muito como produtos florestais não madeireiros, mas no Brasil a gente chama de produtos da sociobiodiversidade, onde a gente considera tudo, a gente considera os bens e serviços gerados a partir dos recursos da biodiversidade. Eu estou realmente lendo, assim, porque realmente o termo é muito bonito, assim, eu acho que todo mundo precisa conhecer esse termo. Então, ele é o bens e serviços gerados a partir dos recursos da biodiversidade, voltados à formação de cadeias produtivas de interesse dos povos e comunidades tradicionais, de agricultores familiares e pequenos produtores rurais, que promovam a manutenção e valorização de suas práticas e saberes, e assegure os direitos decorrentes, gerando renda e promovendo a melhoria da qualidade de vida e do ambiente que vive. Se você puder passar para mim, Sirene, agora eu vou... Vai ter que... Isso. Então, gente, eu acho que o termo, assim, resumindo, assim, um sumário do termo é isso. A sociobiodiversidade é um universo que conecta. Então, ele vai conectar pessoas, ela vai conectar biodiversidade, vai conectar clima, territórios, conhecimento e oportunidades. Então, eu acho que a biodiversidade e a sociobiodiversidade é essa conexão de um todo, assim, acho que a gente, como Brasil, tem realmente muito potencial nessa agenda. Os produtos da SocioBio, eles contribuem para a conservação da biodiversidade, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, a gente vem conversando aí no evento sobre isso, então, quando a gente está promovendo esses produtos, a gente está conservando a biodiversidade, reduz, com certeza, a pressão por desmatamento, quando a gente tem um ambiente conservado, onde as pessoas estão lá, estão conseguindo gerar renda
através desse ambiente, elas vão lutar e elas vão querer que esse ambiente continue lá. Então, a gente reduz essa pressão por desmatamento. Existe toda a regulação climática e a segurança hídrica, que é uma consequência positiva da gente conservar a biodiversidade. Eu trouxe aqui um artigo do Imaflora, que também é uma organização do terceiro setor, que tem o selo Origens Brasil. Quem não conhece, é um selo muito interessante aí para produtos da biodiversidade. E eles fizeram esse artigo e eu acho que a gente tem muito a extrair deles, desse artigo. Eu acho que já no título já fala ali, né? Fomentar as cadeias produtivas da floresta é essencial para conservar a biodiversidade. Então, a gente tem 3 cadeias da biodiversidade principais: castanha, açaí e babaçu. E a gente lembra que 2 milhões de pessoas, elas vivem dessas cadeias. Anualmente, mais de 350 toneladas de produtos são extraídos da Amazônia Legal. O Michel trouxe lá no começo da fala dele, assim, que a Amazônia realmente está em risco, mas os outros biomas estão muito mais em risco também, porque a gente tem uma questão que a Amazônia tem essa questão da Amazônia Legal, ainda a gente tem Resex, tem terras indígenas, então, de certa forma, a gente ainda consegue segurar, frear um pouco a degradação. Então, a gente precisa fomentar os produtos da sociobiodiversidade em todos os biomas para garantir essa conservação. Como a gente, instituição, trabalha com sociobiodiversidade? Então, a gente, como instituição, a gente trabalha no território, então a gente tem articulação com organizações de base comunitária, mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha com a iniciativa privada, porque a gente entende que também não adianta a gente fortalecer muito lá no chão, articular para que eles consigam produzir num volume, numa qualidade, se eles não tiverem onde escoar essa produção. Então, a gente realmente precisa trabalhar nos 2 elos, ter um produto de qualidade, mas também ter um mercado que acesse esse produto. Então, a gente vai trabalhar com cooperativa, a gente vai trabalhar engajando o consumidor, a gente vai trabalhar com instituições públicas, vai trabalhar com associações, com empresas privadas, vai trabalhar ajudando com finanças sustentáveis, porque a gente sabe da dificuldade que essas organizações têm para acessar capital de giro. Então, o W trabalha em todas essas conexões. Eu trouxe aqui algumas oportunidades básicas, assim, que a gente olha para uma empresa e a gente já lembra de oportunidades para uma empresa em relação à sociobiodiversidade. Então, quando uma empresa está trabalhando com produtos da biodiversidade, ela está apoiando a conservação e o desenvolvimento local, ela está fazendo uma promoção do impacto positivo através de seus produtos. Então, todo mundo que compra uma castanha do Pará, uma castanha do Pequi, uma castanha do Baru, olha a embalagem, fica curioso, não é um arroz e feijão que a gente está tão acostumado. Então, quando você está trabalhando com esse produto, que seja num shampoo, que você veja um óleo de patois, você fica curioso, você quer saber de onde vem aquele produto, então você acaba promovendo um impacto positivo, você engaja esses consumidores e você fortalece a sua empresa em relação aos ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles são constantemente mencionados, e quando a gente está trabalhando com sociobiodiversidade, a gente tem uma promoção aí de um consumo e produção sustentáveis, a gente está trabalhando por uma erradicação da pobreza, a gente está trabalhando com uma ação contra uma mudança climática, entre outros. Eu quis trazer aqui para vocês alguns exemplos práticos, porque eu acho que muitas vezes a gente fala e as pessoas ficam num sentimento assim, mas isso é muito utópico. Mas não, a gente consegue fazer assim, coisas no chão, no território, que vão apoiar todas essas organizações. Eu trouxe aí exemplos aí dos 2 últimos anos. Por exemplo, a oferta de produtos da sociobiodiversidade em lojas de varejo, porque a gente sabe da dificuldade que muitas vezes o consumidor final tem em adquirir um óleo de babaçu, tem em adquirir uma castanha, um umbu. Um apoio para acesso a canais de venda online. Eu acho que a nossa geração compra muito online, e quando a gente pensa aí, eu quero comprar um óleo de babaçu, muitas vezes eu quero realmente colocar no Google óleo de babaçu e encontrar. Então, eu acho que apoiar essas organizações a acessarem canais de venda online. A gente conseguiu ajudar na exportação da castanha de Baru, onde a gente exportou mais de 20 toneladas de castanha. Eu acho que quem trabalha com commodity pensa, mas 20 toneladas é nada, mas
assim, pensando numa cadeia da sociobiodiversidade, é um grande movimento, e pensando que uma castanha, no caso da castanha do Baru, é 5% do fruto. Então, um volume de produção muito grande que a gente consegue no território. A gente também vê formas de aumentar o produto da Sociobio no lugar de outros produtos, por exemplo, na oferta de óleo de babaçu e buriti para a indústria cosmética. Então, a gente consegue muitas vezes usar um óleo de babaçu no lugar de um óleo de palma, que a gente consegue o ganho dos dois lados. O óleo de palma tem toda a dificuldade em relação a desmatamento, e o óleo de babaçu, a gente tem todas as quebradeiras de babaçu, de coco babaçu no território, então a gente consegue fazer um elo super legal quando a gente articula esses produtos. Um outro exemplo é a mobilização para aumento do volume da borracha extrativista. Então, o Brasil sempre foi pioneiro, e ao longo dos anos isso foi mudando, e a gente, através do projeto, também está conseguindo aumentar aí o volume de borracha extrativista na Amazônia. Eu vou falar um pouquinho da ferramenta Negócios pela Sociobiodiversidade, que é uma ferramenta que... Pode passar já o próximo, por favor. É uma ferramenta que a gente concebeu através de uma experiência do WWF Brasil para a gestão das cadeias da soja e da carne, para eles conseguirem frear o desmatamento decorrente das suas cadeias. Então, a gente... através dessa experiência, a gente originou essa ferramenta. Eu acho que tem uma coisa legal, assim, quando a gente fala de sociobiodiversidade, é sempre positivo, né? A gente sempre fica empolgado, mas ao mesmo tempo não significa que não tenha desafios. Então, essa ferramenta, ela vem ajudar as empresas a trabalharem com os desafios decorrentes da atuação com cadeias da sociobiodiversidade. E ela ajuda a empresa a criar valor compartilhado ao adotar, aumentar ou ressignificar o uso de produtos da Sociobio. E ela tem ali na própria ferramenta formas de ajudar a incluir novos produtos, ela promove um repertório de boas práticas que já existem no mercado, e ela trabalha de forma complementar a outras iniciativas. Então, a gente acaba falando do certificação EBT, FSC, Origens Brasil, Comércio Justo e outros. Uma visão geral aí da ferramenta, ela tem 3 etapas: diagnóstico, plano de ação e implementação. A gente começa na parte do diagnóstico com questionários e entrevistas com pessoas-chave de cada empresa. Então, a gente dividiu a plataforma em 4 pilares: estratégia de comportamento empresarial, gestão e sustentabilidade, inovação, produtos e comunicação, e suprimentos e cadeia de valor. Então, a gente vai conversando com as empresas para entender como que elas se posicionam mesmo em relação à sociobiodiversidade, se elas fazem comunicação, se tem rastreabilidade, se tem uma política de compra, se tem um KPI específico para isso. Então, a gente, no diagnóstico, vai fazendo essa visão aí da empresa. E, por exemplo, a empresa não tem rastreabilidade, então a gente vai para a segunda etapa, criar um plano de ação para ajudar a empresa a ter rastreabilidade. E, por último, uma etapa de implementação, porque a gente sabe que uma mudança, ela demanda um tempo ali para a empresa conseguir passar por todas as etapas. Eu trouxe aqui uma visão, é um site mesmo, quem quiser acessar depois o site, ele está disponível. Para entrar mesmo, para ver as perguntas, precisa um login e uma senha, que é específico por empresa. Essa ferramenta realmente é um sistema de gestão. Quem conhece o sistema B, vai ver essa ferramenta e vai ver que tem muita similaridade. Então, a empresa, ela vai ter umas perguntas norteadoras, ela vai ter um campo de descrição de evidências, ela vai ter ali aquilo que eu comentei dessas recomendações e referências, e uma construção de um plano de ação. Então, todo ano a empresa pode reaplicar a ferramenta e ver o posicionamento dela. No final da ferramenta, ela gera alguns faróis, alguns rankings que a empresa consegue entender como que ela está posicionada nessa agenda. Opa! Isso. A gente tem alguns primeiros resultados. Então, a gente fez uma fase piloto com 4 empresas, uma de bebidas, cosméticos, alimentício e borracha. A gente tentou pegar empresas de ramos bem diferentes para conseguir entender realmente a realidade da empresa. E alguns resultados, assim, foram bem legais. Assim, essa empresa de bebidas que a gente trabalhava com várias cadeias da Sociobio da Mata Atlântica, além disso, guaraná, mandioca e castanha de caju.
e ela viu que ela conseguiria implementar vários procedimentos em relação a essas cadeias, porque sim, produtos da sociobiodiversidade têm uma sazonalidade, tem um volume, tem uma qualidade, ele tem alguns detalhes diferentes de comprar uma commodity. E, além disso, ela conseguiu fazer P&D para a inclusão de mais cadeias. A empresa de cosméticos, ela também começou a discutir a inclusão de mais ativos em seus produtos. Quando uma empresa de cosmético, ela acessa um produto da sociobiodiversidade, da biodiversidade, ela tem uma questão de repartição de benefícios que ela tem que cumprir, uma questão de legislação. Então, muitas vezes as empresas, elas ficam um pouco apreensivas em cumprir essa legislação. Então, a ferramenta, ela ajuda essas empresas a entenderem a legislação e a cumprirem a legislação. Então, essa empresa falou, nossa, nós nos sentimos seguros para acessar mais produtos da sociobiodiversidade. Teve uma empresa alimentícia que trabalhou com a gente, que a gente com eles acabou fazendo até duas ferramentas, porque eles trabalham com cacau e trabalham com outros produtos da sociobiodiversidade, então a gente conseguiu ver várias ações aí para incluir, e eles inclusive colocaram mais castanhas no produto deles. E por último, a gente teve uma empresa de borracha nativa que sabe da dificuldade que é comprar borracha nativa, né? Quando você compra borracha de plantio, você já sabe o volume, você já sabe a periodicidade, você tem muito mais controle. Mas, em compensação, quando você compra borracha nativa, você tem todo o ganho de conservação do bioma. Então, depois de aplicar a ferramenta, a empresa falou assim, nossa, que legal, a gente não sabia o impacto positivo que a gente tem ao fomentar essa cadeia. Então, foi super interessante para a gente. Esse ano a gente está numa fase de expansão. Exatamente nesse momento a gente está rodando a ferramenta com 8 pequenas e médias empresas, o que é super interessante também, porque a pequena e média empresa ela não tem tanta demanda, tanto volume, né, demandado, mas em compensação ela tem um mix muito maior de cadeias que ela trabalha, e a gente tem muito mais pequenas e médias empresas no mercado. Então, só essas 8 empresas, elas já trabalham com mais de 30 cadeias da sociobiodiversidade, e a gente está super empolgado aí com esse processo, com essas pequenas e médias empresas, e a gente tem intenção de continuar trabalhando com sociobiodiversidade, continuar fortalecendo territórios, e também continuar fortalecendo o elo da empresa para ajudar a acessarem produtos da SocioBio. Gente, era isso. Super agradeço a oportunidade do convite de vir aqui falar com vocês. E estou à disposição em dúvidas. Podem me acessar também pelo LinkedIn, ou meus contatos vão estar aí no final da apresentação. Muito obrigado, Ana Carolina, por trazer esse olhar. É importante. A gente passou, né, pelo entendimento do momento, o entendimento das metas relacionadas à COP. Também passamos pelos frameworks, ferramentas que estão mais voltados para entender suas pegadas, dependências e poder definir um ciclo de gestão na empresa com metas e plano de ação. E a gente acabou de ter aqui um olhar de oportunidade particularmente forte, né, olhando para a riqueza dos nossos biomas. E eu queria só... Vamos olhar as perguntas agora e vamos fazer uma distribuição de perguntas, mas, logicamente, a gente sabe que não se esgota esse papo em uma sessão de 1h30. Então, todos nós estamos à disposição, né, para poder conversar com vocês depois em paralelo. Inclusive, a gente teve que encurtar alguns slides. Temos cases de empresas que começaram esse roteiro de entendimento, de medição, de definição de meta. A gente pode muito bem mostrar, né, como isso funciona. Da mesma forma, a Ana Carolina pode explicar mais para vocês como funcionam essas empresas, como atuar como uma ferramenta. Acho que a gente só quer incentivar um movimento porque o tempo está curto. 2030 já é amanhã e a gente não tem realmente tempo para perder. A gente tem que se motivar e se mobilizar juntos. Então, eu vou agora olhar para as questões. Vou aqui. Vamos lá. Acho que, primeiro, uma pergunta que eu gostaria de direcionar para o Michel, né? Como o acordo da COP15 deve impactar as regulações brasileiras, o que já está sendo discutido, o feito nesse sentido? Michel, você teria aqui um pouco de visão para
compartilhar com a gente? Existe uma estratégia brasileira? Como está esse momento? Claro, Cirilo. Bom, eu queria trazer aí alguns elementos de regulação e de medidas legais que precisam ou que já foram tomadas em preparação para a COP ou que precisarão ser tomadas posterior à COP. Por exemplo, a ratificação do Protocolo de Nagoya foi algo que já era esperado. O Brasil demorou mais de uma década para ratificar, então houve um esforço, esse era um compromisso do âmbito da CDB, e nós conseguimos fazer isso no Brasil. Nem todos os países ratificaram Nagoya ainda. Outro elemento de pagamento de serviços ambientais. Nós temos hoje uma lei, né, de pagamento de serviços ambientais, mas ela ainda precisa ser regulamentada, ela precisa chegar nos estados. Belém, Pará, né, o estado do Pará tem um projeto, né, uma proposta de lei estadual para pagamento de serviços ambientais, então todo esse elemento também precisa ser, apesar de já existir uma lei, a gente precisa fazer essa lei ser cumprida e ser implementada. Por exemplo, outro elemento que nós não temos uma normativa vinculante hoje, né, que é a bioeconomia. Todo mundo fala de bioeconomia, e o que é bioeconomia, né? Então, hoje nós não temos um marco legal sobre bioeconomia, nós precisamos discutir isso do ponto de vista do Executivo e também no Congresso, para estabelecer o que nós entendemos como bioeconomia, e para nós, bioeconomia vai muito no caminho do que disse a Carol Bauer aqui com a economia da sociobiodiversidade, né? Para que a gente não tenha plantation, por exemplo, para que a gente não tenha o álcool, né, a cana-de-açúcar, como um elemento de bioeconomia que favoreça a biodiversidade, porque o olhar é de impacto positivo sobre a natureza. Então, é fato que, por exemplo, se uma empresa precisa do recurso hídrico na sua planta para produzir, e esse recurso hídrico está escasso, haverá certamente algum tipo de restrição, seja legal ou de outra forma, para que, né, a manutenção da água, né, possa ocorrer, para que tenha água para todo mundo, né? Então, esse aspecto das regulações, elas são importantes, e elas devem vir cada vez mais forte em função dessas metas que nós temos que alcançar, não só em clima, mas também em biodiversidade. Então, a gente fala de restauração. Que tipo de restauração a gente quer, né? Não é qualquer tipo de restauração que vai beneficiar a biodiversidade, que é a diversidade de vida no campo, na floresta, enfim. Então, essas regulações, elas já estão ocorrendo e elas vão continuar cada vez em ritmo acelerado, para que a gente possa, ao fim e ao cabo, alcançar as metas. Lembrando que as metas anteriores, as metas de Aichi, também relacionadas ao Acordo de Biodiversidade, não foram plenamente cumpridas. Então, há uma perspectiva assim, esse é o momento da gente fazer a coisa certa, porque a gente não pode mais esperar, né? A gente precisa aumentar o grau de conservação e a gente precisa reduzir os problemas que nós temos em relação à perda de biodiversidade. E, com isso, a regulação vai ser central e fundamental. Por óbvio que a gente não deve esperar uma regulamentação ocorrer para que a gente tome uma atitude prática e que a gente já tem consciência, que é essa de conservar os recursos naturais para que possamos ter vida e para que os negócios continuem. Então, pergunta muito oportuna do colega sobre as regulações, e, de fato, isso vai acontecer. E é importante que não só a sociedade civil, mas também as empresas façam esse diálogo, né? Busquem o diálogo, seja individualmente ou por grupos, como o CEBED, por exemplo. A CNI também faz um diálogo forte com o governo, né? Seja no federal, no estado, nos municípios, para ter atenção especial a esse aspecto da regulação. E nos interessa muito esse assunto. Eu me coloco à disposição aí para a gente continuar dialogando sobre isso. Câmbio. Obrigado, Michel. Inclusive, Michel e Ana Carolina, gostaria que vocês colocassem, se vocês concordarem, o seu e-mail para poder permitir, né, eventualmente, umas trocas complementares. Eu queria direcionar uma pergunta para a Ana Carolina. A pergunta é a seguinte, Ana Carolina: quais culturas ou cadeias representam hoje a maior oportunidade sob a óptica de fortalecimento da sociobiodiversidade no Brasil? Eu acho que a gente não tem uma cultura, uma cadeia específica. Eu acho que quando a gente fala de sociobiodiversidade e de biodiversidade, a gente tem que cuidar muito como uma monocultura.
Por exemplo, o açaí, eu acho que é a cadeia que a gente tem mais problemas, né? É uma cadeia da sociobiodiversidade, é uma cadeia da biodiversidade. Entretanto, hoje em dia a gente tem muito plantio de açaí. Então, toda essa questão que a gente vem para promover a biodiversidade, ela acaba acabando, né? Ela termina quando você fala em uma cadeia só. Então, eu acho que quando a gente fala em sociobiodiversidade, o ideal é a gente entender uma sazonalidade. Muitas espécies, elas produzem muito num ano, não produzem muito em 2 anos, e depois produzem muito de novo. Então, trabalha com biodiversidade, a gente tem que entender um pouco de novo como a natureza funciona e tentar não pensar no mono, a gente tem que pensar em diversidade mesmo. Então, eu não diria que tem uma cadeia. Claro que no Brasil a gente tem algumas cadeias que são mais conhecidas. A castanha do Brasil, com certeza todo mundo conhece. Mas o babaçu hoje em dia também já está muito conhecido e o açaí, que eu até mencionei na minha apresentação. Mas a gente tem que tentar realmente um mix e eu venho muito numa bandeira para a gente tentar produtos da biodiversidade que não sejam também somente da Amazônia. A gente tem muita coisa boa na Amazônia, mas a gente tem que sim pensar nos produtos da Caatinga, como um licuri, tem que pensar nos produtos do Cerrado, um pequi, um buriti, um babaçu, um jatobá. Tem que pensar na Mata Atlântica com uma uvaia, um cambuci, entre outros. Eu acho que a gente precisa pensar aí numa diversidade mesmo. Muito obrigado, Ana Carolina, por esse complemento. Uma pergunta aqui, eu vou até responder já. Se a minha empresa já tem uma estratégia de sustentabilidade e metas definidas, como integrar especificamente o tema de biodiversidade? Bom, a gente está falando de biodiversidade hoje, mas quando a gente tem o olhar de gestão, acho que a gente sempre aplica, né, o mesmo roteiro. Então, a gente conversou já em outros momentos da importância de mudanças climáticas, conversamos da importância de uma agenda de diversidade, e acho que o olhar é sempre igual. Primeiro, entender, né, onde está a empresa em relação a esta questão. Quando a gente fala de mudanças climáticas, né, a gente precisa conhecer a sua pegada de carbono. Quando a gente fala de diversidade, a gente precisa ter um senso para entender como é a diversidade da empresa. Quando a gente fala de biodiversidade, a gente precisa também entender, né, qual o impacto e a dependência que a companhia tem em relação à biodiversidade para poder definir metas que vão levar a empresa para um outro patamar. Então, acho que é sempre esse mesmo ciclo que está descrito, inclusive, muito bem, né, dentro do SBTN, que vocês podem pegar como frame, né, que é um ciclo tradicional de gestão. Entender, né, definir metas, planejar, né, e reportar. Acho que isso é o intuito principal. A importância é que, neste momento, a biodiversidade esteja colocado dentro do top 3, né, dos riscos que vocês conversam. Então, tem um esforço interno muito grande para promover esse tema internamente e para que ele fique realmente na criticidade que ele precisa receber hoje. Outra pergunta para Isabela. Podemos começar já a trabalhar como C-Frame e, se for o caso, né, o que seria o caminho mais simples, o caminho mais intuitivo para iniciar uma jornada? Isabel, se quiser responder. Sim. Bom, então, esses 2 frames que eu comentei, eles estão nas consultas finais, mas os materiais que já estão disponíveis estão super ricos, né? Eles já estão numa fase super avançada de construção. Então, as recomendações que estão disponíveis já podem apoiar muito as empresas, né? A gente já viu que tem muitas empresas trabalhando com base nisso. Então, realmente, eu vou passar aqui os links para vocês também desses frames que já podem ser utilizados. E aí, sobre a melhor abordagem, né, por mais que pareça que tem uma infinidade de frames e ferramentas, eu acho que é um pouco do que o Cyril acabou de trazer, né? Esse frame do SBTN, ele traz um grande apoio sobre como estruturar essa integração da biodiversidade na agenda do ESG. Então, eu falaria para começar por ele, por ter aqueles 5 passos
que são muito claros, né, e trazem uma primeira visão muito importante. Depois, claro, as empresas vão ter que entender qual ferramenta se adequa melhor para uma mensuração de impacto, para uma visão de análise de risco. Mas acho que o SBTN pode ser um primeiro passo muito importante. Muito obrigado, Isabela. Estamos no final do nosso webinar, on time, 10 horas. Queria agradecer, né, todos os ouvintes, quem se conectou. Chegamos a 70 pessoas aqui dentro desse webinar. É um número muito expressivo. A gente fica muito contente de ver, né, o interesse gerado. Como disse, a gente enxerga esse caminho, né, feito de vários passos. Então, foi um primeiro webinar para dar esse primeiro panorama e contem com a gente para poder organizar sessões mais específicas que possam trazer respostas aos desafios que vocês encontram. Eu queria aqui agradecer, né, toda a equipe do WWF, Michel, Ana Carolina, o Ícaro também, que participou ativamente dessa preparação, a Daniela Testão, né? E só desejo agora um bom dia e um ótimo fim de semana. Muito obrigado a todas e a todos pela participação. Estaremos à disposição para atender, né, qualquer demanda pelos nossos e-mails. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia.